Olá! Hoje a gente vai desvendar uma técnica cerebral que é de verdade surpreendente. Ela foi validada pela neurociência e ataca bem na raiz da nossa procrastinação financeira. É um método que não foi criado só para organizar as finanças, mas sim para reprogramar a mente e acelerar de uma vez por todas a nossa jornada em direção à prosperidade. Olha, o que a gente vai analisar aqui hoje pode ser aquele ponto de virada que muita gente procura. Sabe aquela sensação de que algo precisa mudar? Seja nas finanças, na carreira ou na própria energia do dia a dia? Então, esta análise foi feita exatamente para quem busca essa transformação. Para quem sabe que tem um potencial enorme, mas sente que tem uma força invisível segurando todo o progresso. Muita gente sente que poderia estar aproveitando muito mais a vida, mas parece que tem alguma coisa lá no fundo bloqueando os resultados. E aí vem a pergunta: o que realmente impede a gente de avançar financeiramente, mesmo quando a gente sabe exatamente o que precisa ser feito? Por que a gente adia aquela conversa sobre um aumento ou a organização do nosso orçamento? Vamos mergulhar fundo nisso. A chave não está numa falha de caráter ou na falta de desejo. O obstáculo é um mecanismo biológico, sabe? Uma programação de fábrica do nosso cérebro que a gente herdou dos nossos ancestrais. E a boa notícia é que quando a gente entende essa programação, a gente pode usar ela a nosso favor de um jeito surpreendentemente simples e elegante. E antes da gente revelar como reprogramar esse mecanismo, um pedido bem rápido. Se essa ideia de que o problema não é a força de vontade, mas sim a biologia já fez algum sentido para você, já considera se inscrever. Isso ajuda demais a gente a trazer mais análises como esta para quem busca ir mais fundo. Essa aqui é a nossa jornada de hoje. Primeiro, vamos fundo na batalha interna do cérebro que comanda nossas escolhas diárias. Depois, a gente vai revelar a chave da reprogramação, a técnica principal dessa análise. Na sequência, um desafio prático de 7 dias para colocar tudo isso em ação. E, por fim, o mais importante: como transformar essa técnica numa mentalidade permanente de um verdadeiro alquimista da riqueza. Vamos para a primeira parte, então. Para entender por que adiar tarefas importantes é quase um reflexo, a gente precisa olhar para dentro do cérebro, onde dois sistemas bem antigos estão numa competição constante pelo controle de cada uma das nossas ações, principalmente as financeiras. Então, nosso cérebro opera com dois sistemas principais. Pensa no sistema de recompensa como um buscador de prazer, que está sempre querendo o caminho mais fácil, mais rápido e mais gostoso. Ele é movido à dopamina e nos empurra para a gratificação instantânea. Já o sistema de ameaça é como um guarda-costas superprotetor, que faz a gente evitar qualquer tipo de risco, dor ou desconforto. Cada decisão que a gente toma, desde comprar um café até decidir sobre um grande investimento, é o resultado de uma negociação silenciosa entre esses dois. E como é que isso aparece na prática? Bem, o cérebro, por padrão, escolhe o caminho mais fácil. Organizar as finanças parece difícil, demorado, doloroso. O sistema de ameaça já soa o alarme e o sistema de recompensa grita: bora ver uma série, é muito mais prazeroso. Fazer aquela ligação importante para um cliente ou para o chefe tem o risco de rejeição. O cérebro interpreta isso como uma ameaça e sugere: melhor deixar para amanhã. Essa é a batalha interna acontecendo no nosso dia a dia, sabotando nosso futuro financeiro em nome do conforto do presente. Então, o ponto crucial aqui é este: procrastinar não é um sinal de fraqueza. É o cérebro operando no modo de economia de energia. É um software que foi perfeito para a sobrevivência na savana, mas que é terrivelmente inadequado para a construção de riqueza no século XXI. O grande problema é que esse piloto automático está desviando a gente dos nossos maiores objetivos financeiros e de vida. Agora, vamos falar de dopamina, e é aqui que a história fica interessante. A maioria pensa nela como a molécula do prazer fácil, liberada quando a gente come um doce ou rola o feed das redes sociais. Mas os neurocientistas revelaram algo poderoso. Existe a dopamina de esforço. Pensa naquela satisfação profunda depois de terminar um projeto difícil ou completar um treino pesado. Essa dopamina não é um pico rápido que logo desaparece. É uma onda de motivação e bem-estar que dura horas, às vezes dias. Ela ensina para o nosso cérebro que a recompensa do esforço é neurologicamente superior à recompensa da gratificação instantânea. É a dopamina que constrói impérios, não a que só passa o tempo. E aqui o sistema de ameaça volta com força total. Pesquisas de psicologia mostram uma coisa chocante. Para o nosso cérebro,
A dor de ser julgado, criticado ou rejeitado é processada exatamente nos mesmos circuitos neurais da dor física. Isso significa que o medo de apresentar uma ideia e ser ridicularizado, ou de pedir um aumento e ouvir um não, é interpretado pelo cérebro quase como uma ameaça de lesão física. Essa dor paralisa a gente, e para nos sentirmos melhor, buscamos a dopamina barata e imediata, criando um ciclo vicioso de evitação e recompensa fugaz que sabota a nossa capacidade de construir riqueza. Chegamos ao ponto de virada da nossa análise. Se essa é a programação padrão, se a gente está programado para evitar a dor e buscar o prazer fácil, como é que a gente pode virar o jogo? A resposta não é lutar contra o cérebro, o que seria uma batalha perdida. A resposta é usar as regras dele a nosso favor para reprogramá-lo de forma inteligente. E aqui está o grande paradoxo. Se o cérebro foi projetado para fugir do desconforto, como que a gente pode convencer ele a fazer exatamente aquilo que ele mais quer evitar? As tarefas difíceis, porém absolutamente necessárias, para construir uma vida financeira sólida e próspera. Como fazer o que precisa ser feito quando não se tem a menor vontade? A solução é surpreendentemente contraintuitiva. Para dominar um sistema que foge da dor, é preciso começar o dia indo intencionalmente ao encontro dela, de forma deliberada. A técnica para isso tem um nome: inversão hedônica. É o ato de deliberadamente começar o dia com algo desconfortável. Pode ser um banho gelado, um exercício intenso ou aquela tarefa financeira que a gente sempre adia. Ao fazer isso, a gente manda um sinal poderoso para o cérebro: eu estou no controle. Esse choque inicial de desconforto voluntário faz duas coisas incríveis. Primeiro, ele calibra o sistema de ameaça, tornando as outras tarefas do dia psicologicamente mais fáceis em comparação. Segundo, a superação dessa primeira barreira gera uma onda massiva de dopamina de esforço, que eleva o nosso foco e a nossa motivação pelas horas seguintes. Essencialmente, a gente hackeia o nosso próprio sistema de recompensa. E este é o verdadeiro ponto de virada. Se essa ideia de usar o desconforto a seu favor de forma estratégica fez sentido para você, considere se inscrever e deixar um like. É a melhor forma de garantir que mais pessoas descubram como reprogramar a própria mente para o sucesso. Agora que a gente entendeu a teoria por trás da inversão hedônica, vamos para a parte mais importante, a prática. Vamos ver como aplicar essa técnica com um plano de ação concreto. Um desafio para os próximos 7 dias que pode, literalmente, mudar a trajetória da sua vida financeira. A mecânica é simples, mas cada passo é crucial. Passo 1. Escolha. Identifique uma tarefa que você evita. Tem que ser desconfortável, mas segura e principalmente alinhada aos seus objetivos financeiros. Passo 2. Execute. Essa tarefa tem que ser a primeira coisa que você faz ao acordar, sem negociação, antes do café, antes de checar o celular. Isso estabelece o tom de controle para o resto do dia. Passo 3. Observe. Preste atenção em como você se sente 1, 2, 3 horas depois. Note a clareza mental, a redução da ansiedade, a sensação de dever cumprido. E passo 4. Registre. Por 7 dias, anote essas observações. O registro solidifica o aprendizado e revela o padrão de transformação que está acontecendo. Para não ficar só na teoria, aqui está um exemplo prático de como pode ser a sua semana. No dia 1, organize a planilha de orçamento. Encare os números de frente. A dor de ver a realidade é o primeiro passo para mudá-la. No dia 2, estude investimentos por 30 minutos. Troque a incerteza e o medo pelo conhecimento. No dia 3, faça aquela ligação de negócios difícil. Cada dia é uma vitória deliberada contra a procrastinação, construindo uma nova base neurológica de disciplina e provando ao seu cérebro que você é capaz de lidar com desconforto para atingir um bem maior. E isso nos leva a uma verdade fundamental. Muita gente espera sentir motivação para começar a agir. Mas a neurociência mostra o exato oposto. A ação precede e gera motivação. É o ato de empurrar a pedra morro acima que libera a dopamina de esforço que, por sua vez, nos dá a vontade de continuar empurrando. A alquimia mental acontece no fazer, não no esperar pela vontade. E chegamos à nossa parte final. A inversão hedônica não é apenas uma técnica para ter um dia produtivo. É uma ferramenta para esculpir uma nova identidade. É o treinamento diário para deixar de ser alguém que reage aos impulsos e se tornar alguém que constrói ativamente a própria prosperidade. Um verdadeiro alquimista da riqueza. Os benefícios de longo prazo são transformadores. Desenvolve-se um foco profundo, pois o cérebro aprende a se concentrar mesmo sob pressão, o que é essencial para gerenciar um portfólio de investimentos, por exemplo. A clareza mental para decisões financeiras aumenta, porque não se opera mais a partir do medo da dor, mas da lógica.
Gera-se uma motivação autêntica que vem de dentro, não de estímulos externos. E o mais importante, constrói-se uma resiliência inabalável, a capacidade de enfrentar qualquer desafio no caminho da riqueza, porque se pratica enfrentar desafios todas as manhãs como um ritual. Se há uma ideia para levar desta análise é esta: grandes fortunas, grandes projetos, grandes vidas não são construídas em um único dia de inspiração, elas são erguidas sobre a base neurológica da consistência diária. Cada pequena ação desconfortável executada pela manhã é um tijolo na construção de um futuro próspero. É a neurociência do juro composto aplicada à disciplina. E agora, uma pergunta para nossa comunidade. Assim como a gente explorou a neurociência da procrastinação hoje, que outro aspecto da mentalidade financeira vocês gostariam de desvendar? Talvez a psicologia por trás do risco? Ou como o cérebro lida com a paciência para investimentos de longo prazo? Deixem as sugestões aí nos comentários, porque os próximos conteúdos são construídos com base no interesse de quem nos acompanha. Pessoal, muito obrigado por acompanhar esta análise até o fim. Se este conteúdo agregou valor, seu like e sua inscrição nos ajudam a continuar essa jornada de desvendar os mecanismos da mente para o sucesso. Ative as notificações para não perder as próximas análises. Até a próxima!